Olá! Recentemente, no Brasil inteiro, foram eleitos conselheiros para o Conselho Tutelar, com base aí na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu estou aqui com José Marcos Junqueira, que foi um dos eleitos aqui para Uberaba, e nós vamos falar aqui quais são as atribuições, em que esse conselho pode ajudar a criança, o adolescente, a família e a sociedade também. Seja muito bem-vindo, José Marcos, e vamos explicar mais para a comunidade a importância desse conselho. Muito obrigado, Evacília, pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e falar um pouco do que é o trabalho do conselheiro tutelar, né? Algo que é muito importante para a sociedade, para o município, e nós estamos aqui de braço aberto para poder ajudar. E o que foi que te motivou a disputar uma eleição para o conselho? Porque não é uma eleição fácil também, né? Não, de forma nenhuma. E essa eleição agora, ela teve algumas peculiaridades que nós tivemos uma semana só de trabalho eleitoral, né? E o que me motivou é que eu sempre trabalhei com crianças e com adolescentes, e a gente vê que a adolescência, as crianças de hoje em dia não são as mesmas de antes. E há um cuidado muito grande com relação a essas crianças que nós devemos tomar. Então, assim, a minha preocupação é de proteger realmente a criança, o adolescente, porque nós estamos num período de transição. Hoje em dia, a criança e o adolescente, na sua grande maioria, ela tem um acesso muito grande à informação da internet, da televisão, e nós devemos proteger ao máximo essas crianças, né? Porque essa informação chega muito fácil dentro da casa da criança. Então, a nossa grande preocupação é essa, de proteger realmente a integridade física, psicológica, né? E que essa criança esteja segura dentro do seu próprio lar. Você já tem uma experiência em trabalhar com criança e adolescente? Sim, eu trabalho com criança e adolescente há mais ou menos 9 anos, né? Na comunidade a qual eu frequento. Então, a gente sempre trabalhou com criança, com adolescente, com crianças em situação mais precárias, né? A gente vê uma necessidade de ajudar, e o Conselho Tutelar ele tem esse papel, ele pode aconselhar o pai ou a mãe, ele pode direcionar essa criança para um curso, ver se essa criança está na escola, frequentando a escola. Então, assim, o Conselho Tutelar tem esse papel, né? De identificar como essa criança está e indicar aos pais, orientar os pais um caminho mais seguro para essa criança e para esse adolescente. Dentro dessas vivências suas, dentro desses projetos de vida que você tem, alguma vez você precisou recorrer ao Conselho Tutelar? Já, várias vezes. Porque assim, o Conselho Tutelar ele pode ajudar uma criança que ela está sem estudo, ela não está frequentando a escola, e às vezes ela precisa de uma vaga, ela precisa frequentar a escola mais próximo possível de onde ela reside. E o Conselho Tutelar vai, auxilia essa mãe, esse pai, entra em contato com a escola mais próxima, né? E notifica para que essa escola veja a possibilidade de uma vaga para essa criança. Então isso já aconteceu diversas vezes, onde nós entramos em contato com o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar sempre nos estendeu a mão. José Marcos, você falou aí sobre a questão de só uma semana no processo eleitoral, mas essa aí é a última fase, né? Vocês passam por alguma fase antes de chegar no dia da eleição? Sim, há um processo desde quando sai o edital, né? O candidato ele tem alguns requisitos que ele deve cumprir. Ele deve prestar serviços em instituições credenciadas ao Condical. Isso é uma das exigências, no mínimo 2 anos. Então, a gente apresenta uma carta de apresentação. Existe também a preocupação com relação ao caráter moral do conselheiro, de quem se candidata, porque nós apresentamos documentos que nos credencia, que não há nada que nos impeça, não há nenhum tipo de problema com a justiça, seja no âmbito estadual, federal ou municipal. E existe também, né, a prova de conhecimentos, que é
ela é sobre o ECA, sobre o regimento da lei número 3.615, se eu não me engano, tá? Se eu tiver enganado, depois vocês me corrijam, por favor. Essa lei que é do município e também a CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, é feita uma avaliação e essa prova ela é feita para todos e exige que o candidato ele alcance no mínimo 65% dessa pontuação. É uma prova escrita? É uma prova escrita. É uma prova de conhecimentos, para que se possa ver qual é o grau de conhecimento do conselheiro ou do candidato, no caso, né? O grau de conhecimento que ele tem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para depois, sim, a gente, depois da prova escrita, há também a avaliação psicológica. Isso tudo vai eliminando? Isso tudo vai eliminando. Somente a quem vai passando em todas essas etapas que eu te falei, que chega a concorrer no modo eletivo. E tudo é acompanhado pela promotoria da criança e do adolescente? Sim, é acompanhado pelo CONDICAL, né? O CONDICAL ele é o órgão que ele elabora todo o processo e também tem ali toda a fiscalização do Ministério Público. Então, assim, é um processo muito rigoroso, só que muito gratificante quando você vai passando de etapa em etapa. Mas é um processo muito rigoroso e muito sério. Zé Marcos, este ano teve, assim, uma manifestação muito diferente dos eleitores, porque o que se sabe é que, anteriormente, as pessoas não aderiam tanto à votação. E esse ano foi diferente, né? Muita gente foi votar. Sim, sim. Porque eu acredito que a informação está chegando, né? Antigamente o Conselho Tutelar ele era muito pouco visível e hoje não. Nós tivemos uma votação expressiva, uma quantidade de eleitores que foram às urnas, foram bastante, né? Pelo pouco prazo que a gente teve, mas muito significante. Em Uberaba, Zé Marcos, nós temos 3 conselhos. Isso. Porque a lei determina que seja no mínimo 1, né? Mas pode ir até 4, é isso? Isso. Em Uberaba, eram 2, né? A partir do próximo ano, serão 3 conselhos. E esses conselhos eles foram divididos por regiões. Cada 5 conselheiros, né, serão distribuídos de acordo com a votação que teve nas eleições. Foram eleitos 5, né? Foram eleitos 15. 15, 5 para cada um, Isso, né? Serão 5 em cada conselho. E todas as decisões desse conselho é tomada em conjunto. É um colegiado, né? Que qualquer decisão que for ser tomada, é tomada em conjunto. Você já abordou aqui, já trouxe para a gente várias atribuições do conselho, do conselheiro. E é possível você citar, que você ainda não tomou posse, mas quais são as denúncias maiores que acontecem? Então, se sabe que uma das grandes denúncias, da maioria das denúncias que a gente tem, é com relação à falta de vaga escolar, à falta de estudo, agressões, né? Domésticas. As agressões domésticas, crianças, né, que não têm acesso à escola, crianças que estão em situação precária, né, dentro da própria casa, em situações de risco, na maioria das vezes, sendo agredidas, né? Então, esses são os casos mais principais que se chega ao Conselho Tutelar. Mas nós sabemos também que 80% dos casos não chega ao Conselho Tutelar, porque às vezes não há denúncia, né? É necessário que a pessoa denuncie para que o Conselho Tutelar ele possa ser mais efetivo nessas situações. O que é que você entende que as pessoas acabam não denunciando essa violência que existe? Olha, muitas das vezes a violência ela acontece no âmbito familiar, dentro da residência. E na maioria das vezes, quem é o agressor é a pessoa responsável por aquela criança. Então, ele automaticamente ele não irá se denunciar, né? Então, há necessidade de que vizinhos, amigos próximos, Um outro familiar. familiar, o professor ou a professora que note, sabe, uma mudança de comportamento da criança, que note que aquela criança chegou
ou na escola, ou saiu à porta da rua, ou ela está com sinais, né, de agressão, sinais de violência. Então é necessário que as pessoas fiquem atentas a isso, né, para que elas vendo isso, elas notifiquem o Conselho Tutelar, elas acionem o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar averigue, né? Porque tem um ditado que diz que onde há fumaça há fogo, né? Então é necessário se ver o que está acontecendo dentro daquela casa, dentro daquela família, para que aquela criança seja protegida, né? Aquele adolescente seja protegido. Para o Conselho Tutelar agir, ele tem que ser motivado. Alguém tem que fazer uma denúncia formal? Não, essa denúncia ela pode ser feita pelo telefone, né? A pessoa liga de forma sigilosa, né? Ela não precisa se identificar, ela faz uma denúncia e o Conselho Tutelar vai até a residência, né? E apura o que está de fato acontecendo. Como que é feita essa apuração? Então, o conselheiro vai, né? Ele vê a situação da casa, da família, ele conversa com as pessoas ali para ver realmente o que está acontecendo. E na maioria dos casos, né? Quando se chega a uma denúncia e se vai até aquele lugar, a criança ela está com sinais, né? Ela está com sinais, porque criança ela não consegue mentir, né? Na maioria das vezes ela não consegue mentir. E há sinais de agressão, há sinais de violência. Muitas das vezes quem aciona o Conselho Tutelar é a escola que a criança frequenta, porque eles percebem na criança uma mudança de comportamento, percebe na criança sinais, né? E pode acontecer de não ser um sinal físico também? Não. Ser um sinal psicológico, um sinal emocional que Sim. vocês conseguem identificar? Sim, porque o Conselho Tutelar ele tem os seus psicólogos, né? O conselheiro ele não induz a criança a falar. Isso é uma norma do ECA, né? Que Tem um protocolo. Tem um protocolo. A criança ela só fala se ela se sentir à vontade, né? E nós não forçamos a criança a falar, nós não perguntamos diretamente à criança, tá? Porque isso é um procedimento. Então a criança ela só fala se ela se sentir à vontade e também há os psicólogos do Conselho Tutelar que são, né, mais que capacitados para conversar com essa criança, através de modo lúdico, essa criança dá as informações necessárias. E essa criança ou adolescente sendo vítima de agressão, seja ela agressão física ou psicológica, que encaminhamento que vocês dão? Retira a criança do lar, submete a exames? Sim, em primeiro momento, né, essa criança, quando agredida, ela é levada até o pronto atendimento, né, para que se faça os primeiros atendimentos a ela. Depois, nós notificamos a Vara da Infância e da Juventude para que ela faça o trabalho que deve ser feito, né? Mas o Conselho Tutelar ele não retira a criança de imediato, isso é do ECA mesmo. A criança ela só é retirada da família, né, em último caso. Estuda-se tirar o agressor de dentro da casa, para que a criança ela tenha o seu âmbito familiar protegido, né, e o agressor seja retirado. E todos os procedimentos legais são tomados contra o agressor, né? Ele vai responder isso criminalmente, porque ele agrediu. Então, assim, o Conselho Tutelar ele não tira a criança, né, sem que haja uma necessidade real, sem que se esgote os recursos. Então, assim, há a possibilidade de tirar a criança e colocar numa família substitutiva. Avó, tios, tias, que podem cuidar daquela criança sem que ela tenha contato com aquele agressor. Isso é uma situação de muito conflito, né? E de muita emoção, porque envolve aí, lógico, crime que foi cometido e envolve também aquela situação emocional, a sensibilidade da família e da própria criança. Com certeza, né? Essa criança, ela tem que passar por um acompanhamento psicológico, né? É direcionada essa criança aos CRAS, né? Dependendo da situação,
né? O conselho tem lá os seus psicólogos para atender essa criança, não só a criança, né? Mas para atender a família em geral. Porque geralmente quem descobre a agressão, seja o pai ou seja a mãe, que descobre que o seu cônjuge está sendo o agressor, ou o seu parceiro, né? Às vezes não é o pai biológico da criança. Então, quando descobre essa agressão, todos devem passar por esse acompanhamento psicológico para tratar desse problema, né? E solucioná-lo da maneira mais adequada. Nós estamos falando aqui, José Marcos, da família, mas pode ser também agredido por cuidadores, né? Por pessoas que trabalham na casa ou que trabalham no entorno da casa. Sim, por vizinhos, por pessoas conhecidas, né? O conselho ele não admite nenhum tipo de agressão, né? Nenhum tipo de violação aos direitos da criança e do adolescente. Então, seja quem seja o agressor, o conselho ele irá agir, se necessário, aciona-se a polícia militar, né? Aciona-se a vara da infância e da juventude, e notifica-se a família para que ela não deixe essa criança ter mais essa aproximação com essas pessoas, né? Porque acaba prejudicando o psicológico dessa criança ou desse adolescente. Vocês foram eleitos e vão tomar posse quando? Nós iremos tomar posse dia 10 de janeiro, né? Nós estamos ainda no processo final. Porque ainda tem uma formação antes da posse? Isso, exatamente. Nós passamos por um curso, né? De capacitação, de preparo. O que vocês estudam nesse curso? Olha, a gente, no geral, o modo de ação, né? O sistema que é usado dentro do Conselho Tutelar, o sistema de informação que você vai passar para, seja a vara da infância e do adolescente, seja um CRAS, seja qual for o método a ser usado, nós estudamos isso. É aquela rede que vocês podem acionar? Exatamente. Exatamente. E aí, quando toma posse dia 10, em seguida vocês já estão trabalhando ativamente? Sim, ativamente, para atender a população. E os conselhos, que são 3, eles funcionam onde na cidade? Olha, hoje nós temos 2 conselhos, o Conselho 1 e 2. Ele funciona onde era a antiga zona eleitoral, não sei te falar o endereço certo de lá agora, próximo à Conceição das Alagoas, a rua Conceição das Alagoas. Ele está ali, antigamente ele era uma zona eleitoral, né? E hoje lá funciona o Conselho Tutelar 1 e 2. Para o ano seguinte, nós ainda não temos a informação de onde será realocado os conselhos. Zé Marcos, estamos aqui encerrando já essa entrevista, essa conversa super importante, né? Uma conversa de responsabilidade, de cidadania e de proteção mesmo à criança e adolescente. É uma responsabilidade muito grande que você vai assumir. Com certeza. A minha preocupação é ser um bom conselheiro, sabe? Atender as pessoas que realmente precisam, sabe? Quando eu me dispus a participar de todo esse processo, eu sempre entendi que há uma responsabilidade muito grande com relação à criança e ao adolescente e o que levar para essas crianças, né? A gente tem que saber o que nós vamos levar para essas crianças para que elas se sintam seguras. Então essa é a nossa maior preocupação, é uma responsabilidade enorme, mas que eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho aí. Com certeza. Te desejo assim muito sucesso, muita proteção muito divina, obrigado. né? Porque as nossas crianças, aí, nossos adolescentes precisam mesmo desse olhar atencioso. Obrigado. Nós estamos encerrando aqui a entrevista, mas você pode continuar aqui na nossa TV Câmara com a nossa programação, viu? E muito obrigada por sua companhia. Esse programa depois se acompanha também no canal YouTube. Até breve.